Olá, minha gente! E aí, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre pontuação, tá? Que é um recurso que nós utilizamos, tá? Os autores, né? Os escritores, quem escreve os textos, nos textos escritos, nós utilizamos esse recurso para para criar efeitos de sentidos no texto, tá? E para nos ajudar na organização do texto também. Então, a pontuação é um recurso que vai atribuir sentidos diversos no texto, tá bom? Então, esses sentidos, né, que vão ser produzidos no texto, vai depender da nossa intencionalidade, ou seja, de quem o produz, de quem escreve. O autor, né, ele vai utilizar aquele recurso intencionalmente. Então, por exemplo, se eu tiver assim um enunciado em que uma pessoa está numa situação, pense aí, numa situação, por exemplo, né? Você está na casa do seu amigo, você está fazendo um trabalho de escola e aí, de repente, né, vocês sentem fome e você sente fome, mas seu amigo ainda não se tocou, o dono da casa ainda não se tocou de dar uma pausa para vocês lancharem, né? E aí a sua mãe, né, vai falar assim, não aceita, é falta de educação, né, ficar pedindo as coisas e tal. E aí às vezes a pessoa fica tão acuada que quando oferecem as coisas pra gente, a gente até não aceita, né? Não aceita, tá morrendo de fome, mas não aceita a comida, né? Enfim, para não ser indelicado, para não ser mal educado, vamos dizer assim. Aí chega seu amigo e fala assim: não, cara, come aí, come o sanduíche aí, por exemplo, né? Então, não, come o sanduíche aí. Então, se a gente fosse escrever uma história em que tivesse esse enunciado, como é que a gente colocaria? Então, não come, vou botar aqui, né? Esse sanduíche aí. Ó, se o autor, né, no caso, se fomos nós que estivermos escrevendo essa historinha, então, se o camarada esquecer, né, da vírgula, por exemplo, aqui nesse caso, ele vai estar produzindo um outro sentido nesse enunciado. Então, aqui, por exemplo, ó, que acontece muito, tá, gente? Sobretudo em enunciados da internet. Nossa, é muita coisa e muito meme que as pessoas criam por equívocos de pontuação, porque produz sentidos diferentes. E aí a pessoa que não sabe empregar direito, né, um ponto ou uma vírgula, né, um ponto e vírgula, ou até um ponto de não sei se é por preguiça, né, ou se porque não sabe mesmo, ou se porque tá em dúvida, né, em relação a isso, mas às vezes as pessoas esquecem, né? E aí, por exemplo, esquece de um ponto importantíssimo, que é o ponto de interrogação, né? Que tá fazendo uma pergunta, né? E aí a pessoa acha que aquilo é uma afirmativa, não é uma pergunta. Bom, aqui, né, no caso, o que deveria ser feito, né? A vírgula deveria estar aqui. Não pausa, certo? Não, come esse sanduíche aí. Então, como que a gente reproduz essa entonação do discurso falado, né? Não, come esse sanduíche aí, certo? Aí ele está pedindo para o garoto comer. Agora, se eu retiro, eu estou negando esse enunciado. Então, aqui eu estou dizendo, não come esse sanduíche aí. Então, a importância dos recursos de pontuação, né, dos sinais, né, que a gente que são atribuídos por nós de acordo com a nossa intencionalidade. Então, a gente tem um papel muito importante, né, de responsabilidade na hora da gente escrever, na hora da gente produzir os nossos textos, porque quem vai ler o recurso da pontuação é para quem vai ler também, né? Quem vai ler vai facilitar a vida de quem lê, tá? Esse emprego, o bom emprego, né? O emprego correto da pontuação, certo? Então, deixa eu apagar aqui, ó.
Então, a pontuação, né? Ela serve para atribuir pausas, por exemplo, né? Como essa daqui, ela deu uma pausa para continuar, deu uma entonação aí no caso, né? Então, também eu posso dizer que da entonação, certo? Serve também para expressar expressões faciais, ficou bem redundante, né? Expressões faciais, que mais? Gestos, tá? Entre outros. Que vocês podem ver que eu utilizei o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, ele serve, um dos recursos do ponto e vírgula, né? Um dos empregos do ponto e vírgula é esse. Quando eu enumero itens, né? Eu utilizo ponto e vírgula. Agora, no final, no último item, eu coloco o ponto final, para dizer que aqueles itens enumerados acabaram, tá? Mas aí depois a gente vai falar sobre o ponto e vírgula, tá bom? Deixa eu apagar aqui de novo. Vocês podem até escrever isso aí, tá? Então, o primeiro sinalzinho, né? O primeiro sinal de pontuação aí é um dos mais famosos, que é a vírgula, né? A vírgula é proparoxítono, né? Então é acentuada. A vírgula, né? Ela tem vários empregos, ela tem várias funções. Uma dessas funções é somar itens, somar elementos. Ela tem um desses empregos é a ideia de soma que ela tem. Então, quando a vírgula ela tem ideia de soma, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Fui ao mercado. A ideia de soma é quando você coloca o e, né, ou nem, tá? Ó. Quando você substitui o e ou nem pela vírgula. O e dá a ideia de soma, tá? Então aqui eu tenho, fui ao mercado comprar. Cuidado aí na hora de ir ao mercado, hein? Tem que usar álcool em gel, tem que botar máscara, tá? Fui ao mercado comprar feijão, tá precisando, né? Vírgula, carne, fazer um almoço, vírgula, legumes, vírgula, pão e arroz. Ponto. Ora, essas vírgulas aqui, ó, qual é a função que elas estão exercendo aqui nesse enunciado? Elas estão atribuindo ideia de soma. Quer dizer, pensa você numa situação de mercado, tá? Você tá com um carrinho ali na mão, você tá colocando coisas ali dentro porque você vai comprar. Você tá subtraindo ou você tá somando? Você tá somando, você tá colocando feijão, arroz, carne, tá somando, né? Então aí, para que separe, né, organize esses termos aí, né, nesse enunciado, para que não você também repita o e, né, porque você poderia colocar o e aí como soma. Ou mais, né? O mais com i, tá? Com ideia de soma. Então, ó, fui ao mercado comprar feijão mais ou e carne, e legumes, e pão, e arroz. Não ia ficar repetitivo? Então, para que você não faça isso, não fique redundante, cansativo, você substitui o e pela vírgula e só usa no final, que é para finalizar, para poder acabar com aquilo ali. E arroz. Aí a pessoa já sabe que já acabou aquela lista de compras que você fez, tá? Então, uma das primeiras funções da vírgula é essa ideia de soma, tá? Isso vai acontecer quando você quiser usar essa vírgula com ideia de soma no lugar do e ou do nem, né?
tá? Beleza? Então, show de bola. Vou apagar aqui. Já copiaram aí, né? Bom, vamos lá. Aí nós temos também quando você quer explicar algo com mais detalhes. Então, por exemplo, quando você quer dar uma ideia de explicação, ó. Tá? Então, vou, por exemplo, falar assim, ó. Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar, né? Neymar. Aí você fala. Normalmente isso acontece nos enunciados, acontece nos textos de notícia, de jornal e tudo mais. Esses recursos são muito utilizados, tá? Neymar, vírgula, jogador da seleção brasileira, vírgula, foi levado para o hospital. Deus me livre, né? Mas ele sempre se machuca, então, né, a gente consegue acreditar nesse enunciado. Não é uma notícia, é uma notícia fake isso aqui, tá? É só um exemplo. Mas isso pode acontecer, né? Porque ele só vive se machucando, só vive caindo. Bom, aqui, ó, eu tenho, né? O Neymar, eu estou falando sobre ele. Só que aí no momento eu dou uma pausa para explicar quem é o Neymar. Quer dizer, o Neymar é uma figura conhecida, tá? Mas se eu estiver falando de alguém, tá? Por exemplo, que eu não... Se eu estiver lendo um texto, né? E aí tem um personagem que aparece lá. E aí o autor vai querer explicar quem é esse personagem. E aí ele vai dar uma pausa na história toda e vai descrever, né, vai explicar entre vírgulas sobre aquela pessoa, tá? Então, de maneira explicativa, eu expliquei, na verdade, alguma coisa em relação ao Neymar. Quem é o Neymar, tá? Neymar, vírgula, jogador da seleção brasileira, vírgula. Aí eu uso vírgula para começar e para fechar a minha explicação, tá bom? Então, aqui é um dos recursos em que eu utilizo a vírgula também, tá? Bom, vamos lá. Posso apagar? Outro caso em que eu uso a vírgula. Tá vendo que a vírgula é bem extensa, né? Quando eu... Em alguma ocasião, quando eu chamo alguém, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Quando eu chamo alguém, quando eu invoco alguém, e aí a gente dá o nome de vocativo, tá? Quando eu chamo alguém, então, por exemplo, eu falo assim, mãe, onde é que tá a minha blusa? Tá? Eu não tô chamando a minha mãe? Então, esse chamamento a gente utiliza a vírgula para poder dar essa entonação e para dizer também que para não criar um equívoco de sentido aí. Vou explicar. Ó, no caso de chamar alguém, ó, mãe, onde está minha blusa? Tá? Mãe, onde está minha blusa? Agora, por exemplo, se eu falar assim, ó, meu filho, a mãe respondendo, meu filho não está mais aqui. É até engraçado, né? Ora, se ela responde assim, meu filho não está mais aqui, deve estar lavando, sei lá, né? Se ela não utilizar a vírgula aqui também, porque ela também está chamando o filho, ó, meu filho não está mais aqui.
Se ela não colocar a vírgula, ela vai dizer que o próprio filho não está ali. Estão entendendo a importância de se colocar vírgula? Ó, meu filho não está aqui. Então aí sim daria o sentido correto para essa resposta desse bendito aí que esqueceu a blusa em algum lugar e fica enchendo o saco da mãe, né? Então aqui, ó, meu filho não está mais aqui, certo? Então aí a gente continua na próxima aula, tá, gente? Então, beijos, tchau, tchau.